Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Wagner Bion, sou especialista em investimentos certificado pela Ambima e hoje vamos falar como analisar ações. Tá? Então, o primeiro ponto que as pessoas esquecem é que as ações são negócios, são empresas, certo? Não, de fato, algo para você colocar o dinheiro e tentar ganhar dinheiro do dia para a noite, certo? Por quê? Porque as empresas demoram para se desenvolver. Né? Então, eu vou te dar um exemplo: Ambev, Facebook, Amazon, Google, Nike, Magazine Luiza, Lojas Renner, enfim, qualquer empresa que você quiser, essas empresas se desenvolveram ao longo do tempo, certo? Então, assim, se eu olho para um histórico de 10 anos atrás, 20, 30 anos atrás, são empresas que passaram por diversas crises, elas cresceram e são o que são hoje, né? Então, vejo muito que essa questão aí do coronavírus, muita gente se preocupando com a queda das ações e se desfazendo das ações, ao invés de entender no que eles investiram, certo? Então, quando você está investindo em ações, você está investindo em negócios, certo? Isso é muito importante, né? Então, o principal fator é como analisar uma ação, né? Então, se eu estou analisando uma ação, eu estou analisando uma empresa, essa é a principal questão. Então, para mim, para a gente analisar uma empresa, a gente tem que analisar de duas formas, né? A gente tem que olhar uma análise quantitativa, né, que são os números dessa empresa, e uma análise qualitativa dessa empresa, né? Então, numa análise quantitativa, o que eu vou ver? Eu vou ver o preço sobre lucro dessa empresa, vou ver o valor patrimonial por ação, vou ver o preço sobre o valor patrimonial, né? Isso são alguns dos indicadores. Vou ver o dividend yield dessa empresa, né? Que é a distribuição de lucro dessa empresa. Que eu vou olhar? Vou olhar o lucro líquido, vou olhar o caixa, né? Vou olhar o EBITDA, né? O que mais que eu vou olhar? Vou olhar o patrimônio líquido dessa empresa, vou olhar o CAPEX dessa empresa, né? O CAPEX é o quanto que a empresa reinveste nela mesma, né? Então, assim, eu vou utilizar esses indicadores para entender se essa é uma empresa boa, se não é, se é uma empresa mais cíclica ou se é uma empresa mais perene, né? Isso eu preciso entender, né? Qual que é a dívida dessa empresa, de qual que é a origem da dívida dessa empresa, esse é o principal ponto. Vejo muita gente vai fazer uma análise da empresa e falar, uma empresa que tem dívida e não gera lucro. Mas pera, vamos entender por que, que ela não gera lucro e de onde vem a dívida dela. Porque é muito estranho a gente ver uma empresa que está há 20, 30 anos no mercado e uma empresa que só gera dívida, né, só tem dívida e só tem prejuízo. Muito estranho isso acontecer, né? A gente tem que entender o porquê que isso acontece, né? E aí, de fato, onde vem os grandes lucros, né? Então, entender de fato a empresa como um todo. Né? Depois a gente tem que entender o lado qualitativo dessa empresa, como que essa empresa se comunica, né? Porque assim, o mais importante, de fato, como que essa empresa se comunica, como que ela fala comigo. Então, por exemplo, por que que Netflix, Burger King, McDonald's é um sucesso? Por quê? Porque eles sabem comunicar muito bem com as pessoas, principalmente Netflix, né? Então, são pequenas coisas que a gente tem que começar a observar, né? Então, a comunicação dessa empresa. Outro fator, a gente está vivendo cada vez mais um lado tecnológico, então a gente tem que entender qual que é a capacidade de expansão dentro de um cenário tecnológico, ou seja, dentro da internet. Né? Qual que, por exemplo, se ela tem um site, como que é o UX desse site? O UX é o User Experience, né? A experiência do usuário. Então, qual que é a experiência do usuário dentro desse site? Certo? Vamos supor, se eu estou falando de Netflix e Amazon, por exemplo, são dois concorrentes, né? Qual que é melhor? Uh, o site da Netflix ou o site da Amazon? Quem tem melhores filmes, a Netflix ou a Amazon, certo? Então, isso que a gente tem que começar a pensar, certo? Começar a refletir, analisar mais profundamente, né? Qual que é o tipo de campanha que eles fazem, né? Então, por exemplo, a Azul. A Azul, se a gente abre o YouTube dela, ela fala sobre comida. Mas por que que ela fala sobre comida? Porque ela está falando de uma comida do Nordeste, o principal público dela fica em São Paulo, né? Então, eu começo a mostrar pontos turísticos, comidas turísticas de um determinado lugar para atrair pessoas de São Paulo que têm vontade de conhecer outras culturas, digamos assim, né? Então, isso é muito importante. A gente tem que fazer uma análise mais profunda. E, na minha visão, uma análise qualitativa é muito mais importante, né? Então, essa empresa resolve um problema da sociedade ou não, né? Qual que é a perspectiva futura dessa empresa? Ela tem capacidade de expansão? Hoje ela gera prejuízo, mas ela tem capacidade de gerar lucro? Por que que ela não gera lucro?
É uma empresa que, como eu falei, resolve um problema da sociedade, é uma empresa que se importa com sustentabilidade, que entende as mudanças sociais, por exemplo, o público LGBT, né? Então, assim, a gente tem que começar a refletir sobre isso, né? Muita gente fala muito mal do Uber. Ah, o Uber não gera lucro, não gera lucro, não gera lucro, o iFood não gera lucro. Mas espera lá, eles resolvem um problema da sociedade. Vou te dar um exemplo. Eu moro em São Paulo, capital, não vejo São Paulo funcionando se é um Uber. Todo mundo que você fala, eles utilizam Uber. Muita gente vai trabalhar de Uber. Por quê? Porque o táxi não existe mais. As pessoas não querem mais ter carro, porque para elas é prejuízo ter carro, né? Carro é caro, né? Então, assim, Uber está resolvendo o problema da sociedade. Agora ele entra no segmento de patinetes. Ouviram dizer que ele quer implementar com setores públicos. Então, por exemplo, metrô, ônibus. Ouvi dizer que ele quer desenvolver no segmento aéreo também. Então, helicópteros, aviões. Então, a gente tem que começar a entender. Será que é uma empresa que não gera lucro hoje porque ela não quer? Vou te dar um exemplo: Facebook. Facebook não gerava lucro. Se você olhar o filme, a rede social, não gerava lucro porque ele não queria, né? Depois que ele passou a querer gerar lucro. Então a gente tem que começar a entender certas coisas, né? Hoje quem consegue entender qual que vai ser o futuro de amanhã, né? Que consegue olhar a imagem de hoje e projetar o filme de amanhã, são as pessoas que de fato vão conseguir analisar muito bem uma empresa e de fato multiplicar o capital na bolsa de valores. Então, hoje, a análise é muito mais complexa do que eu ficar projetando fluxo de caixa, né? Ou pegar fluxo de caixa e trazer valor presente. Não é só isso. A gente tem que pensar em muito mais coisas hoje, né? Claro, análise quantitativa é muito importante, eu entender se essa ação está barata ou não está, qual que vai ser a capacidade dela de, né, quais que são os lucros futuros dela. Mas assim, como eu te falei, a gente tem que entender, será que essa empresa não gera lucro hoje porque ela não quer? Né? Será que é só número que a gente tem que olhar? Porque assim, o Uber resolve um problema muito da sociedade, né? A gente está resolvendo um problema de locomoção. Né? Então, assim, uma empresa que é sustentada por investidores, com certeza, mas e se essa empresa quebrar? Como é que vai ficar? Eu não vejo o Uber, se o Uber quebrar hoje, eu não vejo. Metade das empresas, das cidades, das grandes cidades vão parar, na minha visão. Né? Então, assim, a gente tem que entender. Assim, se de fato as pessoas que estão ali dentro do Uber não acreditassem que ela fosse gerar lucro e se fosse ser autossustentável, provavelmente ele não estaria do tamanho que ele está hoje. Se ele tem investidores do tamanho que ele tem hoje, é porque eles acreditam que essa empresa vai gerar lucro em algum momento. E eles sabem que ela tem capacidade de gerar lucro. Ela só não gera por quê? Porque muitas vezes, às vezes ela pode estar tendo altos gastos com pesquisa, desenvolvimento, né, projeção de novos projetos, né, isso de fato é uma fortuna. E aí ela gera prejuízo hoje. Certo? Então a gente tem que começar a pensar nesses pequenos detalhes, parar de olhar só números, né, às vezes de olhar só gráficos e entender quais são as perspectivas daqui para frente. Certo? Então é isso, muito obrigado. Se você gostou, tá no YouTube, clique no gostei, se inscreva aqui no canal. Se você está no Instagram, siga a página também, deixa o seu gostei. É isso, muito obrigado, até a próxima. Tchau.